E aí galera, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os blocos lógicos. A gente quer passar para vocês algumas noções do que é possível fazer com alguns desses blocos. Nós inclusive já trabalhamos com alguns deles, como a gente vai mostrar aqui. E o que a gente quer é que vocês consigam adaptar esses blocos para dentro das ideias de vocês e aplicar para vocês terem programações que sejam mais adaptáveis para outras situações. Então, para mostrar para vocês, eu quero começar falando sobre essa aba aqui, que é a aba de blocos lógicos. Nós temos aqui 3 blocos que nós vamos conhecer hoje. Ele é o bloco de verdadeiro ou falso, o bloco de operação lógica, que tem o i, tem o ou e tem outras portas lógicas, e o bloco de comparação. Bom, saber utilizar esses blocos vai fazer com que a gente consiga deixar esse robô um pouco mais independente e quem sabe até que ele consiga ficar em um estado de stand-by esperando algum comando para começar a funcionar, o que é sempre bom porque ter que executar a programação, ter que apertar Start no robô, nem sempre é o que a gente deseja. A gente deseja um robô que a todo momento ele seja capaz de reagir a um estímulo ambiente, ou seja, ele está sempre esperando alguma coisa acontecer para poder se mover e realizar a tarefa. E aí, para isso, provavelmente você vai ter que utilizar algum tipo de operação lógica para definir quando é que ele vai passar de um estado parado, inativo, de espera ali, para um estado ativo. Vamos mostrar aqui como fazer isso, mas primeiramente eu quero falar um pouco sobre o bloco de comparação, que é o nosso primeiro bloco lógico que a gente vai mostrar para vocês. A gente já usou bastante ele aqui para falar sobre a leitura do sensor, sobre quando que o sensor vai estar funcionando, quando que não vai estar. E um detalhe que eu queria chamar a atenção agora aqui no começo da aula já é sobre as comparações que nós podemos fazer aqui dentro. Aqui nós temos o sinal de igual, de diferente, menor, menor que, ou menor ou igual, né? Maior, maior, igual. E aí o que acontece? Normalmente, quando a gente começa a programar o nosso robô, a gente quer trabalhar dentro do que a gente está acostumado a falar. Então, por exemplo, se eu quero que o meu robô ele se mova para frente e pare quando a distância que ele estiver vendo for igual a 30 centímetros, se eu programar exatamente como eu estou falando, como eu estou pensando nesse momento, eu teria algo como essa programação aqui. Só que se a gente executar essa programação, a gente vai ver que na maioria das vezes ela não vai funcionar, e isso vai acontecer justamente porque a leitura do nosso sensor, ela muitas vezes não é tão precisa assim para quando a gente tem um robô em movimento ou quando a gente depende de uma taxa de leitura do sensor. Então o sensor ele leva um tempo para poder pegar a informação do ambiente e levar isso até o processador do nosso robô. Então esse tempo que ele leva, muitas vezes, é o tempo que é suficiente para que nosso robô passe pela distância de 30 centímetros e o sensor não consiga dizer que viu 30 centímetros. Ele está no 31, 30.5, 30.4, de repente ele já está no 29.9, então o robô não vai entender que ele passou em um momento por um sinal igual a 30. E é por isso que muitas vezes nós vamos utilizar operações principalmente com o sinal de menor ou igual a e maior ou igual a. Então, para esse caso de fazer o robô parar numa distância menor ou igual a 30, eu iria justamente trocar esse sinal de igual para ter um menor ou igual. Porque se for 30 ou se for 29, o importante é que próximo dessa distância aqui, o meu robô ele pare a movimentação dele para que eu consiga ter o resultado que eu quero. Então essa é a primeira observação que eu quero fazer sobre esse bloco de comparação. Aqui a gente pode comparar qualquer tipo de valor, a gente poderia colocar 2 números diferentes aqui dentro e dizer que se a gente tivesse programado um valor menor, ele fizesse uma certa ação, e se fosse um maior, fizesse uma outra ação. Então, isso aqui, esse bloco, ele deixa aberto para a gente essa possibilidade de comparar qualquer tipo de valor numérico que a gente tem aqui dentro do nosso programa. Então, para a gente entender um pouco sobre essa comparação que é feita entre os números e também para a gente começar a falar sobre o que é que vai ser o nosso valor lógico, eu trouxe aqui um exemplo que está aqui aberto nessa outra guia, que é uma comparação entre entre 2 números, na verdade, né? E aqui a gente vai poder fazer a comparação como a gente quiser, a gente vai estar trocando aqui esse sinal. E aqui dentro ele vai mostrar o texto verdadeiro quando essa condição aqui ela for satisfeita. Então, se essa condição aqui ela for satisfeita, ele vai mostrar
esse texto aqui de verdadeiro na nossa telinha por 2 segundos. Tem aqui 2000 milissegundos. Depois disso ele vai limpar o ecrã, a nossa tela, né? E vai mostrar o texto acabou por mais 2 segundos. Por que tem essa parte aqui de baixo do texto acabou? Justamente para que, se essa condição não estiver satisfeita, a gente possa partir diretamente para essa condição aqui de baixo. Então, o que é o nosso valor lógico? O nosso valor lógico é o resultado dessa operação aqui de comparação. É o resultado, na verdade, de várias outras operações, mas o nosso valor lógico ele vai ser o que a gente vai afirmar a partir dessas operações. Por exemplo, aqui a gente tem o valor 10 menor do que 1. Então isso é verdade? Não, isso não é verdade. O número 10 não é menor do que o número 1. Ele é maior. Então o resultado que isso aqui dá para o nosso sistema é um sinal de falso. E esse sinal de falso faz com que ele não entre dentro dessa condição aqui de mostrar o texto verdadeiro. Então, para a gente, o que significa? Se a gente pegar a nossa telinha aqui agora e apertar play, ele vai apenas dizer que acabou e mostrar esse texto aqui de baixo e terminar a nossa execução. Enquanto que se a gente tivesse aqui o sinal de maior, dizendo que o 10 é maior do que o 1, isso aqui é verdadeiro. Então a gente vai entrar para dentro dessa condição aqui. Então ao executar, esqueci de abrir a nossa telinha, mostrando aqui de novo. A gente vai ter o sinal de verdadeiro, que é essa parte de cima, e depois ele vai dizer que acabou a nossa programação. Então ele passa 2 segundos com a telinha no verdadeiro e 2 segundos quando acabou. Isso é importante a gente saber sobre esse valor de ser verdadeiro ou de ser falso, porque a gente vai utilizar isso aqui dentro do nosso próximo bloco de operações. Inclusive uma coisa que a gente tem que saber é que a gente pode estar comparando aqui valores que são valores lógicos. Então aqui nós temos nosso valor verdadeiro dentro daquele blocozinho de lógica. E a gente pode acabar colocando sim para a gente comparar um valor verdadeiro com um valor falso. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui verdadeiro e falso e colocar que eles são iguais, a gente sabe que isso aqui não é verdade. Verdadeiro não é igual a falso. Então, se a gente executar, vai aparecer apenas que acabou. Enquanto que se a gente vai dizendo que ele é diferente, a gente vai ter justamente o contrário. A gente vai dizer que é verdadeiro, porque o falso realmente é diferente de verdadeiro. Vai aparecer a frasezinha na nossa tela de verdadeiro para dizer que a gente conseguiu entrar dentro dessa condicional. Depois vai aparecer acabou para dizer que a gente já passou dessa condicional aqui. E aí, que tipo de aplicação que a gente tem para esses blocos aqui de verdadeiro ou de falso, para esse tipo de sinal lógico? Por que isso é importante para a gente da robótica? Onde é que eu vou utilizar realmente isso? A aplicação do nosso bloco comparador, a gente já viu, né? A gente já utilizou em algumas aulas, justamente para fazer o nosso robô parar quando o valor que ele estivesse vendo no sensor ultrassônico fosse menor do que um determinado valor. Ou a gente já usou para que a gente conseguisse identificar uma cor quando ela fosse igual ao azul, igual ao verde. A leitura do sensor, a gente estava sempre comparando a algum parâmetro do ambiente, algum valor do ambiente, para a gente poder saber se a gente ia tomar uma determinada ação. Mas para que a gente vai utilizar esses valores de verdadeiro ou falso? Bom, uma aplicaçãozinha que é legal de fazer dentro da robótica é justamente deixar o nosso robô um pouco mais autônomo. A gente poderia criar um estado, por exemplo, de stand-by, onde ele ficaria em espera, e a partir desse estado, através de algum sinal simples, a gente poderia definir toda uma rotina do robô. Então aqui, por exemplo, nós temos aquela pista que nós utilizamos há várias aulas atrás, onde a gente pode ir para um desses dois pontos P. E aqui eu tenho toda uma programação para ir até um ponto P da esquerda aqui, e outra programação para ir até o ponto P da direita. Se eu quero que o meu robô seja capaz de ir para os dois pontos, eu posso programar a execução dessas duas tarefas e definir aqui qual vai ser. Ó. Se eu colocar aqui verdadeiro, essa comparação de verdadeiro igual a verdadeiro, isso vai permitir com que eu consiga ter um sinal aqui verdadeiro, porque verdadeiro realmente é igual a verdadeiro, e execute toda essa rotina.
E se eu deixar esse sinal aqui de falso igual a verdadeiro, eu vou ter então essa rotina aqui que não vai funcionar, porque essa condição não está satisfeita. E isso vai ser muito bom pra gente, porque a gente vai poder executar toda essa primeira parte aqui do código. Quando a gente executar aqui, apertar nosso play. E aí o nosso robô ele vai seguir o caminho dele até chegar no primeiro ponto aí. Só que pra gente poder trocar a ação do nosso robô de ir para um ponto, de um ponto para o outro, a gente vai poder trocar apenas com alguns cliquezinhos aqui, ó. A gente vai poder trocar esse verdadeiro para falso, esse falso aqui de baixo para verdadeiro. E agora, se eu colocar o nosso robô lá no início e executar ele, ele não vai mais seguir essa rotina de cima, porque essa condição aqui ela não é mais satisfeita. Ele vai seguir essa rotina de baixo. Isso vai fazer com que ele vá até o outro ponto. Ah, mas eu ainda não sei muito bem que tipo de aplicação isso vai ter para mim, para minha programação, o que é que eu vou fazer com isso? Bom, existe uma coisinha que a gente pode fazer que é bem legal também, só que a gente vai precisar agora utilizar uma variável criada por nós. Então a gente já falou sobre as variáveis, sobre quando que um valor está variando, só que a gente ainda não criou realmente uma variável. Aqui a gente vai fazer a nossa primeira variável. Eu vou fazer, na verdade, um arquivo separado para ficar mais simples de entender. Vamos fazer aqui nossa variável. Clicando aqui nesse maisinho do lado inicial, a gente cria a nossa variável. A gente pode dizer qual é o nome da variável aqui. Vou chamar ela, por exemplo, de sinal. E eu vou dizer que ela é um número. Vamos deixar aqui ela realmente recebendo esse valor 0. Então, nossa variável começa com esse valor aqui, 0. Já o bloco i e ou, ele é responsável por fazer algumas ações de acordo com a palavra que a gente está utilizando. Então, esses blocos eles fazem uma operação com esses sinais lógicos que a gente tem. Eles pegam o sinal verdadeiro e o sinal falso e fazem uma operação entre eles para saber se o resultante vai ser verdadeiro ou falso. Então, um exemplo que onde a gente pode aplicar esse tipo de bloco e para que ele serve é quando a gente tiver um ambiente onde ele tiver um ponto muito específico que a gente quer diferenciar de outros. Então, por exemplo, para explicar melhor o que eu quis dizer aqui, aqui a gente tem faixas vermelhas quando a gente chega em um cruzamento. Então, esse cruzamento aqui dessas duas ruas tem uma faixa vermelha, esse cruzamento dessas duas ruas também tem uma faixa vermelha, aqui no final também temos uma faixa vermelha no cruzamento. Como é que o meu robô vai saber se quando ele estiver vendo a cor vermelha ele está aqui entre esse cruzamento, ou aqui embaixo, ou próximo a esse cruzamento aqui? Então, o que é que vai dizer isso para ele? Bom, aí nesse momento que o seu robô vê a faixa vermelha, ele vai ter que olhar para algum outro sensor. E é aí que entram essas operações lógicas. Elas são capazes de juntar o sinal de dois sensores, por exemplo. É o que a gente tem feito aqui. Aqui eu coloquei para o robô mover para frente com a velocidade 100 e ele espera até ver uma cor com um sensor de cor que seja igual ao vermelho e que ele também tenha uma leitura do sensor ultrassônico que seja menor ou igual a 50. Então, esse i junta esses dois sinais. Existe uma coisa chamada a tabela verdade dessas operações lógicas que diz o resultado que vai acontecer. Se esse robô ele apenas vê a cor vermelha e não vê essa distância menor que 50, o que é que vai acontecer? Ele vai ter um resultante falso, porque ele precisa das duas condições satisfeitas para poder executar isso aqui, para poder ser uma condição verdadeira. Ele precisa ver a cor vermelha e precisa também ter essa leitura menor do que 50 centímetros. Então vamos fazer aqui apenas uma execução para a gente estar vendo realmente ele andando e acompanhando essas cores. Ó. Aqui a gente tem as cores que ele está vendo e a distância. E embora ele passe em cima da cor vermelha, quando ele passa, a distância que ele está vendo ainda é maior do que 50. Então ele não para. Mesma coisa eu tenho para o caso contrário. Se eu tiver algum ambiente onde ele chegue muito próximo de um objeto e veja uma distância menor que 50 centímetros, mas não veja a cor vermelha, ele vai colidir com o objeto.
Ele não vai parar. Isso porque ele precisa das duas condições satisfeitas. Ele precisa ver a cor vermelha e ter uma distância menor do que 50 centímetros. Como vai ser o caso aqui agora. Ele vai encontrar essa cor vermelha com a distância menor do que 50 centímetros, então ele para. Então essas operações elas vão conseguir juntar sinais de diversos tipos diferentes de sensores ou de outras portas. Então a gente pode esperar algum valor numérico e dizer tipo, depois que passar 100 segundos, eu quero que o meu robô, se ele estiver ainda andando em cima de um tapete azul, eu quero que ele pare porque ele não conseguiu escapar de onde ele tinha que sair, de uma sala que ele tinha que sair. Enquanto que a minha operação OU, ela é diferente da minha operação I. Ela opera esses valores de verdadeiro e falso de forma diferente. A minha operação OU vai precisar que apenas uma dessas duas condições esteja satisfeita. Ou seja, ele pode tanto ver uma distância menor do que 50 centímetros para parar, como também poderia ver a cor vermelha. Não precisaria ser os dois ao mesmo tempo, ele pode ver um ou o outro. Ou pode até ver os dois também, não tem problema. Só que, na hipótese dele acabar não vendo nenhum desses, então, dele andar aqui sem acabar vendo nenhuma parede, se não tivesse parede aqui, por exemplo, nem ver cor vermelha, ele ia continuar andando. Como aqui a gente tem esse ambiente fechado, não dá para fazer isso. Então aqui ele parou na cor igual a vermelha. Ou ele também poderia parar vendo um obstáculo que estivesse a uma distância menor do que 50 centímetros. Então ele pode seguir uma condição ou a outra para executar o que está aqui dito para ele. Então, que tipo de aplicação tem esse tipo de operação lógica? Bom, uma aplicação que ela tem muito direta, muito fácil de ver, de imaginar, é justamente as redundâncias. É a gente ter um código que ele consiga se adaptar à falha de algum componente. Então, se o meu robô não for capaz de ver esse obstáculo aqui, na hora deu um problema na iluminação que acabou que essa cor vermelha acabou ficando parecida com a cor, não sei, lilás para ele, roxa, marrom, eu posso fazer com que outro parâmetro faça ele parar antes de bater na parede. Então, é muito comum que a gente tenha esse tipo de erro. E então, essa redundância aqui vai justamente evitar que a gente acabe se deparando com um problema se algum sensor nosso falhar. Então, um exemplo de fazer isso aqui seria o quê? Seria aqui embaixo, por exemplo, nessa pista aqui, após a gente andar todo esse caminho, a gente saber que a gente pode ou ver essa cor vermelha, para saber que a gente já chegou ao final aqui, chegou no cruzamento, e vai virar agora para a esquerda, né? Já que o robô está vindo aqui nessa direção, ele vira para a esquerda. Ou, se caso o sensor de cor falhasse, a gente pode ver a distância aqui que o robô está vendo, que é menor do que, por exemplo, uns 40 centímetros. Então ele vai saber também que ele pode virar para esse lado aqui. E aí aqui a gente pode ainda colocar uma operação a mais. Eu vou criar aqui a operação primeiro para mostrar depois para vocês aí como é que ficaria. Bom, tá aqui o código. Ele vai fazer o nosso robô vir até aqui embaixo e realizar essa curva aqui. Ele não vai até o ponto P, mas é justamente para a gente poder falar sobre esse ponto aqui, quando ele chega aqui. Qual que é o problema aqui? Ele vai pra frente, ele vai virar à direita, descer, descer, descer. E a partir daqui ele começa a andar um pouco mais devagar, sem parar, até ele ver a leitura de alguns dois sensores. Seja o sensor 3 vendo a cor vermelha, quando ele chegar aqui em cima dessa faixa, ou o sensor ultrassônico, que é o 4, quando ele chegar numa distância menor do que 20 centímetros, que é um pouco mais perto do que essa linha que está agora. Então, se eu executar isso aqui, o robô vai seguir todo o caminho dele, chegar até aqui embaixo e vai fazer a curva dele quando ele identificar ou a cor vermelha ou a distância necessária. Mas qual é realmente a aplicação do operador aqui? É justamente que se eu acabar errando essa linha vermelha e não conseguir ver ela, porque tem algum problema nesse código, tem alguma distância errada,
foi de mais ou de menos, a gente não consegue ver a linha vermelha, eu ainda vou ser capaz de realizar a curva e talvez até de corrigir a minha programação um pouco mais para frente em algum outro ponto. Então criar essa redundância é muito importante para isso, para você ter duas possibilidades de parâmetros para você conseguir fazer a sua execução, porque mesmo que um acabe falhando, você pode usar a secundária, contar com ela para acertar o seu trajeto. Então tem diversas formas que a gente poderia ter acabado errando aqui no nosso código. Então tem algumas formas aqui diferentes que esse robô poderia acabar errando a linha vermelha ali. Poderia ter chegado um pouquinho torto, poderia ter andado de mais ou de menos aqui em cima. Mas como a gente tem uma programação que ela tem uma redundância, a gente vai ter que pensar sempre em como fazer esse robô corrigir mais pra frente o que ele está fazendo aqui. Embora ele tenha errado essa linha vermelha, como o robô conseguiu virar, vendo a distância, ele poderia acabar indo nesse caminho e acabar vendo esse bloco verde com alguma programação que eu colocasse aqui embaixo para a gente saber que tem que virar e ir até o ponto P. Então se eu conseguir acertar esse bloco verde quando eu acerto a linha vermelha ou quando eu erro ela, isso é muito bom para mim, porque o meu robô ele vai ser capaz de contar com o sensor e ainda que esse sensor acabe falhando, ele ainda vai ser capaz de chegar ao ponto que eu gostaria que ele chegasse. Então é isso aí que a gente queria falar nessa aula de hoje, um pouco sobre essas operações, sobre os valores booleanos, esses valores verdadeiros e falsos, e sobre como existem operações que são feitas com esses valores, a operação de i, a operação de ou, e tem diversas outras operações, e dependendo dos valores que estão entrando nessas operações, a gente vai ter resultados diferentes para o que vai acabar acionando aqui o nosso robô. Essas operações são muito importantes para o mundo da robótica, para o mundo da programação e para essa parte de sensores principalmente, a gente poder criar uma dependência entre esses sensores. Então dominar um pouco essas ferramentas ou conhecer um pouco sobre elas é algo que realmente é muito importante. Como esse caso aqui de fazer a redundância dos sensores, ter um sensor ou outro, é muito bom para a gente poder ter uma precisão maior no nosso robô quando a gente está executando ele. Então é isso que a gente queria para essa aula, a gente vai parar por aqui e até a próxima.